John Arias no Wolverhampton da Inglaterra, o time de André, João Gomes, que jogava no Flamengo, Premier League, é isso aí. É a notícia que saiu nas últimas horas. E vai começar tudo de novo. Não tem jeito, vai começar tudo de novo. Acabou o Mundial, aquela agonia acabou. Eu não tava dormindo direito, sonhando com o Fluminense na final, sabe? Assim, é coisa de louco. Aquela agonia acabou pra gente já estar em outra agonia agora. Que agonia, Carlos? A agonia do mercado da bola. Aí, ó. A carinha do John Arias. Ele tá querendo ir pra Europa. É o sonho da vida dele. Eu achei que esse sonho já tinha acabado. Eu falei assim, pô, renovou o contrato agora o John Arias vai ficar quietinho no Fluminense, vai se transformar em um Zico, em um Dinamite, em um Garrincha, assim como esses caras foram para os clubes que eu citei, né? O Zico pro Flamengo, o Garrincha pro Botafogo, sabe, Dinamite pro Vasco. O John Arias vai se tornar nisso aqui. Eu pensei, mas pensei errado. Pensei errado, porque a primeira coisa que ele falou depois que saiu, quer dizer, primeiro ele chorou, foi tomar banho, depois que ele voltou e perguntaram sobre o futuro dele, ele disse, não, tem um sonho mesmo, não sei o quê. Então, assim, é complicado. Nesse vídeo a gente vai falar de 3 jogadores. Um chegando e até então 2 saindo. Vamos falar de John Arias, vamos falar de Serna, o empresário do Serna. Eu tô doido pra encontrar esse cara na rua pra no empresário do Serna, pra ver se ele acorda, porque, porra, pelo amor de Deus, só fala... Não, eu nunca vi um empresário pra falar tanto. Acho que ele só perde pro pai do Gerson. O pai do Gerson também adora falar, né? E se meter no... Assim, é difícil demais, gente. É muito difícil. Muito difícil. E o outro é o nosso, né, ídolo. O grande ídolo de grande parte da torcida do Fluminense. O autor do gol da Libertadores, John Kennedy. Esse vídeo vai ser bem rápido e bem objetivo, como todos que eu faço aqui, pra você não perder seu tempo. É pra te dar a informação rápido e a gente finalizar o vídeo. Antes da gente continuar o raciocínio, deixa seu like, se inscreve no canal, que é importantíssimo pro nosso trabalho, e confere se você ativou as notificações pra você, todo vídeo que eu postar, você ser o primeiro ou a primeira a receber aí a notificação. Bem direto e reto. Bom, 97 milhões de reais, 15 milhões aproximadamente de euros é o que o Wolverhampton quer pagar pelo John Arias. Aí eu tô vendo até torcedor do Fluminense falar assim, Carlos, mas 15 milhões de euros tá bom, 97 milhões de reais tá bom, porque, pô, John Arias tem 27 anos, irmão, não importa a idade do John Arias, importa o que ele entrega dentro de campo. Não, mas lá importa a idade, é verdade, tudo bem, mas assim, o Fluminense ele não pode se sujeitar a dar o John Arias de graça, porque isso aqui é dar o John Arias de graça pro Wolverhampton. É você pegar o seu melhor jogador, o melhor jogador do Brasil, e você dá de graça pro Wolverhampton. Porra, gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando de um time de quarta prateleira da Inglaterra. O André foi pra lá. O André inclusive, foi por um valor bom. O André foi por quase 40 milhões. Gente, o André foi por quase 40 milhões de euros. Tudo bem que o André é bem mais novo do que o Arias. Tudo bem, beleza. A gente entende isso. A gente entende também que, assim, na teoria, o John Arias vai render mais o quê? Mais umas 4 temporadas? Irmão, o projeto de carreira que o Fluminense tem pro Arias é de transformar o Arias em maior ídolo da história do clube. É de transformar o John Arias em um Zico, como o Flamengo fez com o Zico. É a mesma coisa. É o que o Fluminense quer transformar o John Arias. Aí assim, eu não entendi o que o Arias fez de chegar e falar, não, que é meu sonho ainda, assim. Tudo bem. Sonho a gente não se discute, sabe? Sonho a gente não se discute, eu respeito até a opinião do Arias. Eu, no lugar dele, eu não sei o que eu faria. Talvez, assim, com 27 anos chegando, em vez de eu ganhar 1 milhão, vou ganhar quase 3 milhões, sabe? É outra realidade, outra vida. Tudo bem, eu entendo a querência do Arias. Mas o que o Arias precisa entender também, ter um bom senso, é que o Arias hoje, ele é o melhor jogador do Mundial de Clubes. Aí, ó. Sabe, jogadores do Bayern de Munique, jogadores do Chelsea, jogadores da Inter de Milão, nenhum deles fizeram mais do que o John Arias fez. O John Arias jogou muito, foi o craque do Mundial. O John Arias já vem sendo um dos melhores jogadores do Brasil, já tem uns 2, 3 anos, seguido. O Arias não se machuca, o Arias, assim, é um excelente jogador. Não tem jogador do Brasil, e aqui eu tô falando sem clubismo nenhum, tem jogadores muito bons no Brasil, tem craques, tem o Memphis Depay, do Corinthians, o Arrascaeta do Flamengo é craque, mas o Arrascaeta ele tem um problema muito grande que deixa ele abaixo do John Arias, na minha opinião, que é a lesão.
As lesões do Arrascaeta atrapalham ele, atrapalham a torcida, atrapalham o Flamengo. A gente não tem esse problema com o John Arias. O John Arias é um jogador completo, que bate falta, bate pênalti, dá passe, dá assistência, faz gol. Até gol de cabeça ele faz, tudo. Marca, ajuda na marcação, na criação, na velocidade. O Arias é completo. Então o Fluminense perdendo o John Arias, o Fluminense perde praticamente o time inteiro. Porque não vai conseguir confia em mim. Não vai conseguir achar um cara igual o John Arias. Na América, eu não vi até agora. Na América, eu não vi um jogador que faça o que o John Arias faz e com tanta eficácia. De não se machucar, de não dar prejuízo pro clube. Sabe? De ser responsável. O John Arias é tudo isso. Então, mais uma vez. Vou até botar o rosto dele aqui de novo. John Arias, eu respeito a sua opinião. Respeito o seu sonho. Porque sonho não se discute. Tá? Sonho não se discute. Mas, John Arias, você precisa entender também o que o Fluminense te deu. O Fluminense deu tudo pro Arias. O Arias, com todo respeito à pessoa dele, ele não era nada antes do Fluminense, né? Transfer Market, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Não era nada assim, gente, dentro do mundo futebolístico e em questão de valores, né? Eu tenho aqui vou abrir aqui no Transfer Market pra vocês darem uma olhada no que eu estou falando, pra vocês não acharem que eu tô pegando pesado. E não estou pegando pesado. Tô olhando números. Se você olhar os números do John Arias, olha só a valorização de mercado do John Arias. O John Arias no América de Cali, ó, foi pro Independente Santa Fé com 23 anos. Com 23 anos, o Arias valia 1 milhão de euros. Aí o Arias foi pro Fluminense com 24. 24, o John Arias começou a ser valorizado. 4 milhões de euros, 7 milhões de euros, 8 milhões de euros. Aí foi para 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 14 milhões de euros em 2024, ano passado, com 26 anos. Com 27 anos, o John Arias começou a valer 15 milhões de euros. E hoje não, né? Ano passado ainda. Tá? Ano passado, em dezembro, o John Arias foi avaliado em 16 milhões de euros. Agora o John Arias é avaliado em 17 milhões de euros. 17 milhões de euros é o valor de mercado do John Arias. Então vocês conseguem entender que o Wolverhampton ele quer pagar menos do que o valor de mercado do John Arias? Sabe qual é o valor que o Fluminense deve justo? Justo. Tá? Pra ficar bom pro Fluminense e bom pro John Arias. Bom pra todo mundo. O valor justo do John Arias é no mínimo, tudo dando errado, 20 milhões de euros. E aí vai ter gente que vai achar que não, tá maluco, Carlos, é pelo menos 30, 40 milhões o Arias. Gente, eu tô falando deixando o clubismo de lado. Se você for perguntar pra mim como torcedor do Fluminense, eu vou te falar que dinheiro no mundo nenhum paga a saída do John Arias. Ah, eu vou te dar aqui 10 bilhões. Não, não quero. Eu quero o John Arias no Fluminense. Como torcedor, mas eu tô falando aqui, eu tô fazendo uma análise racional, deixando o clubismo de lado. O John Arias tem 27 anos. 27, 28, 29, 30, 31, 32. O Arias tem mais umas 4 temporadas em alto nível. O corpo vai abaixo. Ah, mas o Fábio é goleiro. Calma, o Fábio tem 44, o Fábio é goleiro. O Fábio, se ele quiser, ele agarra até os 50, porque ele é goleiro. O goleiro desgasta menos do que o atleta, do que o jogador de futebol. De linha. Então, assim, 20 milhões, 25 milhões, 25 já é uma venda excelente. 20 é se tudo der errado. Ah, deu tudo errado, só tem essa proposta, o Arias quer muito ir. Toma. Agora, 15 é sacanagem, pô. 15 é você rasgar dinheiro. É você dar de graça a um jogador que daqui a pouco vai pegar e vai parar no Flamengo. Vai parar no Cruzeiro. Vai acontecer isso. John Arias vai pro Wolverhampton. Vai pra lá, vai ficar uma temporada. Se não se adaptar, o Flamengo vai lá e toma ali. Pega o dinheiro que tem e paga e compra o John Arias. Pensou? O plano de carreira do Fluminense, que era transformar o John Arias em um grande jogador e o maior ídolo da história, vai por água abaixo. Então, assim, John Arias, com todo respeito, tenha essa consciência de olhar pro Fluminense e ver tudo que o Fluminense te deu. O que você era, onde você estava com 23 anos e hoje o que você é. John Arias é o melhor jogador do Brasil porque o Fluminense deu oportunidade para ele fazer isso. Deu oportunidade, deu estrutura. Bom, vou falar bem rápido desse rapaz aqui, ó. Serna, de saída, o Vitor Lessa apostou, né, que o Atlético Nacional da Colômbia está interessado na contratação do atacante Kevin Serna, atualmente no Fluminense. A informação é do jornalista colombiano Pipe Sierra. Segundo ele, o clube carioca está disposto a
negociar o jogador por meio de um empréstimo com opção de compra, desde que os colombianos assumam integralmente os salários do atleta. Serra destaca ainda que, com o acordo, caso o acordo se concretize, Serra passaria a figurar entre os jogadores mais bem pagos do futebol colombiano. O atacante vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao seu país natal, motivado pelo desejo de se destacar localmente e conquistar uma vaga na seleção da Colômbia. Qual o nome disso? Burrice! Burrice, porque assim, não é possível que ele não tá vendo o John Arias se destacando aqui no Brasil, no Fluminense, e tá na seleção da Colômbia. Aí você vai se esconder lá na Colômbia? Tá bom. Ó, se isso acontecer, vai ser uma das maiores negociações burras que eu já vi. Tanto do empresário quanto do Serna. Porque se o Serna botar o pau na mesa e falar assim, eu vou ficar aqui no Fluminense, ele fica. E o Serna tem vaga no elenco do Fluminense. Titular, eu não sei. Mas dá pra brigar, se ele quiser. Mas o Serna, eu particularmente sou um jogador que gosto, eu sou uma pessoa, um torcedor, que gosto muito do Serna. Que ele continue no elenco. Se ele vai mesmo pra lá, voltar, a não ser, irmão, que ele vai ganhar 3 vezes mais, que eu não acredito. Eu acredito que o futebol colombiano tenha mais dinheiro, poder financeiro do que o Brasil. Mas tudo bem. Se ele for pra lá pra ganhar 3 vezes mais, aí eu entendo. Agora, se for pra lá pra ganhar a mesma coisa ou menos, com esse sonho de não, porque aqui vou ser mais visado pra seleção da Colômbia, é burrice o nome disso. Mas vamos esperar o desenrolado. A notícia até então é essa. E a outra é sobre o nosso menino urso, John Kennedy, que entrou contra o Real Madrid, inclusive no Mundial de Clubes, quase fez 2 golaços, não fez porque o Courtois pegou, né? Entrou, meteu assim 2 batidas bonitas e o goleiro do Real Madrid pegou. John Kennedy estaria aí de volta ao Fluminense. A notícia que o GE publicou é que o Fluminense deseja trazer de volta o John Kennedy, e parece que isso vai acontecer, tá? A diretoria inicia as negociações nessa sexta-feira, quando o John Kennedy retorna. Não, desculpa, quando o John Kennedy retorna, não. Quando o Fluminense retorna ao Rio de Janeiro, tá? E assim, galera, eu peguei os números aqui. O John Kennedy, na temporada, ele tem 22 jogos, 9 gols, 2 assistências, 11 participações em gols, 44 finalizações e 22 no gol, 19 chances criadas, 18 dribles certos. De 22 jogos, em 22 jogos, ele deu 44 finalizações. Dessas 44 finalizações, 22 finalizações foram no gol. Então, uma média de uma finalização no gol por partida. E 9 gols. Esse é o John Kennedy. O John Kennedy hoje. É o jogador do Pachuca. Na temporada, todos os números dele são 22 jogos, 9 gols e 2 assistências. 22 chutes ao gol, né? Que são os números mais... E os dribles certos, né? 18 dribles certos. As estatísticas mais relevantes. Bom, dito isso, eu quero o John Kennedy de volta. Eu assino embaixo. Eu sou a favor. Ah, mas aquele não vai focar no Brasil, irmão. Aí a gente vê depois. Eu espero muito que o John Kennedy não cometa o mesmo erro. Que ele volte pro Brasil com responsabilidade. Se eu não me engano, a esposa dele tá grávida, sabe? Sua esposa, cara, grávida. Sua filha, seus filhos, foca nisso, na família, futebol, se torna um jogador foda. O John Kennedy, eu já falei, e não retiro o que eu falei, não. O John Kennedy, ele tem potencial de ser um camisa 9 da próxima Copa. Isso depende dele. Todas as valências pra isso ele tem. Bate com as 2 pernas, faz bem o pivô, chuta bem, sabe? É decisivo, não é um cara que se esconde em jogo grande. Porra, decidiu a Libertadores, né? Então, assim, desejo muito que o John Kennedy continue no Fluminense. Assim espero. Ou continue não, que ele volte. Se inscreve no canal, deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Não esqueça de conferir se você ativou as notificações. Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo.